Vamos para o resumão, então, do primeiro dia do Congresso Europeu de Cardiologia. Então, a gente vai comentar aqui alguns trabalhos mais relevantes que foram apresentados hoje e também a diretriz de insuficiência cardíaca que também foi apresentada no dia de hoje. Então, o primeiro trabalho que a gente vai comentar é o trabalho Guide Heart Failure. Foi um trabalho que eles colocaram um dispositivo chamado CardioMEMS para avaliar a pressão de artéria pulmonar contínua em pacientes com IC. Qual que era a ideia? Então, a ideia é que os médicos que acompanhavam esse paciente, tendo o valor de pressão de artéria pulmonar, poderiam utilizar isso para ajudar a otimização terapêutica e assim poderia ajudar a diminuir a hospitalização, diminuir sintomas, melhorar a qualidade de vida, etc. O grupo controle colocaria também o dispositivo para avaliar a pressão de artéria pulmonar, mas não utilizaria esse dado para otimização terapêutica. Utilizaria só o esquema padrão, avaliação de exame físico, sintomas, etc. O que esse estudo mostrou? O desfecho primário, que era morte por qualquer causa, visita urgente por IC ou hospitalização por IC, não teve diferença significativa. Quando eles foram avaliar, na verdade, a fase pré e pós-Covid, o período durante a pandemia, eles viram que houve uma alteração nos resultados. Então, eles fizeram uma análise somente da fase pré-Covid, que correspondia a 2/3 do segmento. Eles viram que nesse período, avaliando o desfecho primário, houve uma redução de 19%, com um P que bateu na trave para a significância estatística, mas que seria positivo. E quando foi avaliar os desfechos isoladamente, eles viram que na verdade isso foi às custas de redução de hospitalização. Houve uma redução então de hospitalização de 28% no grupo que utilizou o CardioMEMS. Então, entraria aí com mais uma possibilidade. A gente já tinha um estudo Champion que mostrava o benefício desse dispositivo para ajudar a otimizar a terapêutica do paciente com IC. Então, a diretriz brasileira de IC já contemplou isso aí como indicação 2A. A gente poderia considerar utilizar o CardioMEMS para pacientes com IC, classe funcional 2 ou 3, com um BNP elevado, independente da fração de ejeção. Esse estudo contemplou tanto pacientes com fração de ejeção reduzida, como pacientes com IC com fração de ejeção preservada. O segundo estudo que a gente escolheu para discutir aqui foi o estudo Emperor Preserved. Foi um dos estudos mais esperados do Congresso. Foi um estudo que testou a droga empaglifosina no cenário da IC com fração de ejeção preservada. Então aqui foram quase 6.000 pacientes com fração de ejeção acima de 40% e o estudo conseguiu atingir o desfecho primário. Então houve uma redução de 21% no desfecho primário, que era morte cardiovascular ou hospitalização por IC. Isso no segmento médio de 2,5 anos. A gente teve, analisando isoladamente cada um dos desfechos, uma redução significativa de hospitalização por IC, mas não teve um P significativo para redução de mortalidade isolada. Mas, de qualquer forma, foi a primeira droga a conseguir mostrar de forma consistente o benefício no desfecho primário em pacientes com IC FEP. Um dos comentários que a gente deve escutar bastante aí nas discussões mais para frente é que eles englobaram também pacientes com fração de ejeção entre 40% e 50%, que seriam pacientes com IC com fração de ejeção levemente reduzida. Então, a gente teve realmente 1/3 dos pacientes com fração de ejeção entre 40% e 50%, 1/3 entre 50% e 60% e 1/3 acima de 60% de fração de ejeção. Mas, de qualquer maneira, mostrou de forma consistente que a gente pode sim considerar a empaglifosina como uma opção para o tratamento do nosso paciente com IC com fração de ejeção preservada. E por último, alguns comentários breves em relação à diretriz europeia de insuficiência cardíaca. A gente já fez um vídeo um pouco mais detalhado comentando as novidades, mas o que eles fizeram de novo? Basicamente, teve uma mudança de conceito, eles mudaram a nomenclatura de uma IC mid-range, que seria entre 40% e 50%, para uma IC com fração de ejeção levemente reduzida, como a gente fez na diretriz brasileira, para a gente lembrar que esses pacientes também merecem aí um tratamento como se fosse um paciente com IC FAIR. Eles colocaram para esses pacientes uma evidência 2B, para utilizar todas as medicações que a gente utilizaria para um paciente com fração de ejeção menor que 40%, utilizar também para esses pacientes com fração de ejeção entre 40% e 50%. Além disso, para o tratamento do paciente com IC FAIR, fração de ejeção menor que 40%, eles colocaram como indicação classe 1, IECA ou sacubitril/valsartana, mais beta-bloqueador, mais espironolactona, mais inibidor de SGLT2, como a gente já esperava. Um detalhe interessante aqui é que eles tiraram o BRA como primeira opção para esses pacientes. Então, o BRA entraria como uma opção para o paciente que não tolera IECA ou que não tolera o sacubitril/valsartana. Outra novidade foi em relação a CDI e ressincronizador, que eles só mudaram a classificação. Então, CDI, que para paciente com cardiopatia não isquêmica era antes indicação classe 1, agora virou indicação
Classe 2A, paciente com cardiopatia não isquêmica, NIRA 2 a 3, com fracionação menor que 35, para prevenção primária. Então agora virou 2A, não tem a mesma evidência realmente de um paciente com cardiopatia isquêmica. E terapia de ressincronização cardíaca, eles também mudaram de indicação classe 1 para classe 2A, pacientes que têm BRE com um QRS entre 130 e 150. Da mesma forma, a gente não tem a mesma evidência de benefício que um paciente com BRE com QRS acima de 150. É o grupo que mais vai se beneficiar. Eles colocaram também em relação ao MitraClip, né? Então, considerar o MitraClip para paciente com insuficiência mitral secundária, quando o paciente tem os critérios do estudo COAPT, que foi o estudo que mostrou mais benefício aí com a indicação de MitraClip, então, com todo o resto do tratamento otimizado. E em relação à deficiência de ferro, eles adicionaram também os achados do estudo AFFIRM Heart Failure, que foi o estudo que testou usar reposição de ferro, carboximaltose férrica, para pacientes com deficiência de ferro, uma ferritina menor que 100, ou entre 100 e 299, com índice de saturação de transferrina menor que 20%, para pacientes com hospitalização recente. Esse estudo conseguiu mostrar uma redução de rehospitalização desses pacientes. Então essas foram as novidades principais, a gente vai comentar ainda mais a fundo outros detalhes dessa diretriz. Continue ligado, temos 3 dias ainda de muita novidade para a gente discutir por aqui.